reimaginar esse espaço, né? Eu acho que a vanguarda da reimaginação das lojas para uma nova era de consumidores em um mundo que está mudado para sempre, né? Mas não vamos exagerar. Perfeito, perfeito. Elisa, espero que a gente tenha conseguido contribuir com a sua pergunta aí. Obrigado pela participação. Temos mais perguntas aí, Kathleen? Então, sim. Algumas pessoas elogiaram aqui, como o Lucas, ele disse que está muito feliz, né, em poder ouvir vocês nessa noite, e a pergunta dele é a seguinte: devido à complexidade do processo da concepção em arquitetura, não existem fórmulas fixas que unam forma, função e tecnologia. Comumente, nós arquitetos aplicamos o conhecimento, a experiência e a compreensão do problema de maneira heurística, na busca da melhor solução, que nem sempre é alcançada. Na arquitetura de varejo, vocês costumam trabalhar dessa forma ou aplicam algum método projetual específico, como, por exemplo, design thinking ou prototipagem, por exemplo? Muito bem. Lucas, né? Isso. Perfeito, Lucas, obrigado aí. E já percebi que o Lucas está estudando, já veio com um papo de heurística, então o Lucas já tá com o pezinho bem firme aí. Parabéns, Lucas. Fico muito feliz de ouvi-lo assim. É muito bom quando a gente vê os colegas aí já surfando dessa forma. Na verdade, existem algumas metodologias, né? Hoje temos algumas ferramentas, uma não apenas, né, mas uma das utilizadas algumas ferramentas que a gente vem com metodologias como o método de Barker. A gente começa a trabalhar com os projetos barkerianos que nos ajudam a organizar o espaço de acordo com o propósito que nós desejamos de convite a uma resposta comportamental. A gente tem a teoria de Eifeland, que é a teoria da empatia, e aí, através dela, a gente resgata e ressignifica algumas coisas que vêm da psicologia ambiental, que vêm da Gestalt. A gente começa a trabalhar com as questões sensoriais, e aí temos ferramentas aí de linhas construtivas, técnicas e dinâmicas, né, para movimento, para designação de layout. Então, no mundo do retail design, a gente tem bastante coisas que vieram já desde ali, pouco depois da virada dos anos 2000, a gente começou a ter muitos autores trabalhando especificamente para conceitos que eram antes de outras áreas trazidos aqui para o retail, como, por exemplo, o chamado design emocional, né? Que Donald Norman vem lá em 2003 trazendo esse quesito de design emocional, que ele não inaugura o conceito já vinha de antes, né, da área da psicologia, e aí ele traz a tradução disso para o mundo do universo da arquitetura, do design, especificamente para o retail design, para a arquitetura comercial. Então, a gente tem algumas dinâmicas aí que nos ajudam, que nos embasam. Não existem leis rígidas, né? É assim, eu sempre brinco que tudo que a gente faz nessas proposições, quando a gente começa a mergulhar, são convites, né? O convite pode estar muito bem feito, mas a gente não pode garantir que ele será aceito, né? Eu sempre gosto de brincar com o semáforo. Existe uma simbologia muito bem feita, que é um convite que, quando for acionado o luminoso de luz vermelha, todo mundo para. Mas a gente não pode garantir que uma pessoa não vá furar o trânsito, né? Não vá furar o sinal de trânsito em algum momento. Então, a gente tem algumas metodologias. Hoje a gente fala muito de nudging, priming, framing, enfim. Tem algumas metodologias para a gente fazer isso, mas a gente está sempre lidando com o movimento humano, o que nos obriga a estarmos sempre nos atualizando também sobre essas contextualizações. Aí pedir para Gabriel e Gaspar complementar, se assim desejar. Lá no escritório a gente trabalha a gente tem um processo bem característico nosso, eu diria, que está bem mais alinhado com o design thinking, tá? Bem mais alinhado, mas eu acho que indo mais no cerne da questão, eu acho que um dos pontos que a gente pega muito forte é justamente a interdisciplinaridade. Como a nossa equipe ela é bem plural, a gente tem arquitetos, designers e publicitários, a gente tem uma troca muito interessante no início de todo o processo, na concepção. Então, são cabeças diferentes, formações diferentes, e isso acaba, ao natural, gerando mais ideias, né? E facilita um pouco esse processo de prototipagem, que a gente faz algo nessa linha, inclusive da briga, às vezes, aquela coisa, né? Um acha uma coisa, outro acha outra e tal.
mas no final dá tudo certo, mas a gente tem um processo inicial bem árduo, eu diria, justamente porque a gente tenta sempre ir com esse olhar mais plural, assim, não tem briga de egos lá no escritório, todo mundo mete a mão, todo mundo pode opinar e isso só acrescenta, né? Principalmente, eu acho que pelo fato de a gente ter essa interdisciplinaridade. Ótimo, não, bem colocado, Gabriel. Nós, no escritório, nós tentamos, assim, alocar qual é o perfil do cliente, porque muitas vezes o cliente não percebe, né? Ele trabalha dentro da segmentação, ele não sabe nem o que é o arquétipo da marca dele. Então, qual é aquela persona? A gente vai trabalhar o geracional, de acordo com o perfil do cliente, com a geração que ele atende, que modelo é uma pessoa de mais idade, é da década de 60, opa, 60 já me ferrei aqui, né? Já me entreguei. É de 50, é de 80, são perfis diferentes de atendimento, né? Você pegar, por exemplo, uma pessoa com mais de 70 anos que viveu um pós-guerra, ela vivia sob escassez. Então, ela acha que o consumo é exacerbado. A minha geração já consumia demais, porque tinha que consumir, tinha que provar, e hoje a gente percebe que está mudando essa geração nova. Você traz uma transparência, um propósito da marca. Então, a gente acaba fazendo laboratórios junto às marcas que a gente trabalha, né? Procurando fazer um design salutogênico, que é um design que você procura, digamos assim, elementos de design com bem-estar do usuário, e esse usuário entende-se cliente e colaborador. Então, para dar resultados, a gente tem que entender muito bem, aí aplica toda a neurociência aplicada ao varejo, que o Lori citou. Essa lógica que eu fiz agora, nós fizemos induções de guias de laço para trazer este cliente para a loja, trabalhar a iluminação, trabalhar a cor, trabalhar a textura do material, trabalhar o sensorial. E isso faz com que ele se sinta melhor e a marca começa a perceber, mas sem perder o encantamento do ambiente. Isso nunca, né? Então, nós temos muitas ferramentas para a gente conseguir fazer com que esse ambiente seja persuasivo e dê resultado. Que a marca, o varejista, ele procura resultado, né? Tem que ter resultado. Não adianta fazer algo bonitinho, mas que não dê resultado para ele. Então, aquele design convencional, projeto convencional, da mesma forma que a marca que é tradicional, também está indo por água abaixo, né? Não tem mais espaço para isso. A jornada deste consumidor começa aonde? Lá atrás, né? Eu compro tudo por um celular. Então, você tem que saber como que eu proponho a experiência lá atrás, no início, quando ele está em casa. Quando o Lori falou do terceiro espaço, né? Que a gente achou que tinha perdido o chão, quando a gente não tinha esse terceiro espaço, quando ficamos em casa. Hoje, a casa é colocada como escritório, a gente dorme no escritório e trabalha em casa, né? Já se confunde, mas agora a gente já compra. A casa também é um ponto de venda. Então, a jornada já começa ali. A gente tem que propor essa experiência lá atrás e trazê-lo para o ambiente físico. Perfeito, perfeito. Lucas, espero que a gente tenha contribuído aí com você. Obrigado pela colocação e foi super proveitosa. Kathleen, nos guia aí em relação a tempo e perguntas, senão, de novo, a gente estoura tudo aí. Ok, temos mais algumas aqui para respondermos, tá, professor? Então, tem o Ciro Ferrer, ele perguntou como a arquitetura junto aos processos logísticos buscam tornarem acessíveis para todos o uso dessas tecnologias aos leigos em tecnologia. Doutores? Ciro foi no rim, né? Ciro, eu vou te dizer que, olha, nessas horas eu só agradeço que tem programador bom nesse mundo, porque isso, na verdade, é uma questão muito séria de software, né? Eu acho que todo mundo aqui, né, tem gente de todo o Brasil, mas todo mundo já deve, ou quem ainda não teve, vai ter em seguida a experiência de passar num self-checkout, né, num supermercado ou alguma loja, né? E a experiência do self-checkout, ela depende, acima de qualquer coisa, do software que tem naquele self-checkout, né? Eu acho que aí é que está o segredo, né? O segredo. Então, eu acho que a gente tem a sorte de estar mais do lado das ideias, e não das ideias de negócio, e de dar a cara, né, para
para essa tecnologia, inclusive em termos, se a gente pensar em termos visuais, né, que vai ter qualquer coisa de interação tecnológica, mas eu acho que software é o que responde a tua pergunta, assim, um software com usabilidade, né, que tanto que a gente sabe, é comprovado, o Brasil tem um déficit de pessoal de TI, né, é uma área em franco crescimento no Brasil, né, tem muito espaço para isso, e eu acho que a experiência digital, ela depende disso, né? Ela passa por isso, né? É uma espécie de design de serviço, né? Totalmente design de serviço, né, Gabriel? E aí, de novo, né? A pessoa que projeta, o profissional que projeta, ele tem que estar nessa questão aí de um pé em cada lugar, né? Porque você tem que estar sempre sabendo o que tem essas proposições, o que isso faz, né? Como muito bem disse o Gaspar ali no exemplo da loja que ele deu, né? De tirar a tela que fazia o provador digital para a vitrine. Então, você já era convidado lá fora para ter aquela experiência, né? Então, realmente, a gente está sempre muito em cima de o que vai atender, a que público vai atender, né? Senão o tiro também sai pela culatra, né? Então, a gente precisa entender um pouquinho disso. Não sei se o Gaspar quer complementar com algo. Tá no... A informação mais recente, o TikTok está fazendo investimento para você efetuar compras pelo TikTok. E eles estão engolindo o Facebook. Você já tem lá o Douyin chinês, que já engoliu o mercado chinês. Então, o TikTok está vindo para cima. Então, você tem a tecnologia, legal, mas tem que ter a criatividade. Como que nós criamos essa loja? Como que a gente traz esse cliente até a loja, né? Realmente, tecnologia não é tudo ainda. Nós estamos nos adaptando. O Lucas falou alguma coisa, só para lembrar, a gente às vezes fica com receio desse negócio de tecnologia das pessoas de mais idade. Se eu pegar o exemplo da minha sogra, né? Ela não sabe ligar um DVD, apertar um botão, e o meu sogro não sai do TikTok. Então, hoje nós percebemos que o usuário, o consumidor, ele já é omnichannel. Algumas marcas que ainda não são e estão correndo atrás para serem, né? A evolução está muito rápida. Perfeito. Obrigado pela participação, Ciro. Kathleen, como que nós estamos aí? De tempo e de perguntas. Olha, vamos abrir para o Wesley, ele quer abrir o microfone dele para fazer a pergunta diretamente para vocês. E depois nós vamos responder ali, que aí nós encerramos esse tema da noite, pode ser? Perfeito. Que em breve já temos outro aí chegando, né? Exatamente, para nós já entrarmos para o próximo tema, né, professor? Então, Wesley, pode abrir o seu microfone, Wesley Rodrigues, pode abrir o seu microfone e fazer a sua pergunta, por gentileza. Boa noite, vocês me ouvem? Ouvimos. Boa noite, Wesley. Boa noite. Primeiro, uma satisfação imensa poder estar participando do evento. Eu sou um entusiasta da neuroarquitetura, meio que descobri por acaso. Eu sou estudante de arquitetura da Universidade Federal de Sergipe. Eu sou morador da cidade de São Cristóvão, que é a quarta cidade mais antiga do país, e o meu campus, assim, ele está localizado em uma cidade que tem um valor histórico, arquitetônico e urbanístico alto também, porque está localizado numa cidade histórica também, que é a cidade de Laranjeiras. Então, de certa forma, existe uma coisa muito íntima de formação pessoal, e agora, como arquiteto, justamente por estar inserido dentro desse contexto, né? Assim, e como vocês são... o tema hoje é a questão do varejo, e eu estou observando que está sendo muito discutida a questão de grandes redes varejistas, né? Mas eu queria saber mais no sentido de algo mais vernacular, no sentido comercial, algo mais próximo à nossa realidade como brasileiro, digamos assim, as nossas características, né? Então, eu queria saber como que essas discussões da neuroarquitetura partem para algo mais comercial, assim, no sentido de profissionais que estão próximos ao cidadão comum, uma pizzaria aqui numa esquina, que tem um barbeiro, simplesmente até aquele cidadão que tem uma varandinha de casa e que utiliza aquela própria varanda para vender bugigangas, não querendo ser leviano, né, na palavra, guloseimas. E também, se eu puder complementar, é que a gente também está falando da tecnologia, né? Mas nunca é demais lembrar que
a tecnologia está aí, apesar de a gente ter muito acesso a ela, mas infelizmente nem todos ainda têm acesso, porque infelizmente essa é a nossa realidade, né? Eu fugi do meu TCC aqui para não perder esse evento de hoje e queria agradecer pela oportunidade, tá? Boa noite. Que bárbaro. Muito obrigado por ter participado e ter trazido esse outro cenário. Quando nós falamos aí de neurociência aplicada à arquitetura, o foco primordial que se tem é o humano, né? Então, aquela arquitetura que a gente tinha por foco lá, forma, estética, função, a gente tinha aquele tripé, hoje a gente tem aí uma outra dimensão sendo utilizada para guiar o que nós estamos fazendo, que é justamente o usuário. Então, claro que a arquitetura sempre se embasou nisso, né? Também no usuário, mas hoje, primeiro vem a condicionante das experiências. E quando a gente vem com essa questão do aculturamento, é o maior definidor de um usuário, né? Então, se nós pegarmos uma pessoa de uma outra cultura, totalmente distinta da nossa, tudo aquilo que a gente está organizando espacialmente ou como proposição de experiência para essa pessoa não tem valia nenhuma, né? Então, quando você traz essa questão, e aí fico muito feliz aí dessa riqueza, desse polo cultural que você acabou de descrever para nós da sua região, obviamente que quando se busca aí o consumidor, né, quem vai se apropriar desse espaço, essa questão de legitimar uma leitura cultural, e isso tem muito a ver com o que a gente acaba falando sobre análise topológica, topoceptiva, então isso é muito importante porque a gente arraiga conosco aqui a questão dessa leitura de identidade, né? Então, como disse bem o Rogério em algumas falas atrás, conhecer muito bem quem é esse usuário, né? E a gente, por mais que use alguns nomes como arquétipo, persona, cluster, enfim, a gente está, na verdade, mergulhando em saber quem é ele. Então, nesse caso aqui, e aí indo para essa individualização do third place, é principalmente validar quem é esse público, porque de nada adianta nós utilizarmos determinadas ferramentas, seja tecnologia, seja uma determinada estilística projetual, uma determinada proposição projetual, se isso não dialogar com aquele usuário. Pelo contrário, a gente pode fazer algo dito ou rotulado como esteticamente interessante, que aquele público nada disso. E aí você acabou de perder todo o afã de projeto, enfim. Então, essa validação ela sempre vai estar não como uma imposição de grandes marcas, mas sim como um cuidado, como um carregar no colo, né, um cuidado todo especial a quem você oferta. Eu sempre comento assim, não adianta a gente cozinhar um prato fabuloso, preparar uma mega refeição e ofertar para uma pessoa que não come aquele alimento, né? Então, a gente precisa entender muito bem quem vai estar recebendo essa nossa proposta, quem será acolhido nesse nosso espaço, para então nós entregarmos. Do contrário, a gente está reproduzindo, a gente está projetando por osmose, a gente está fazendo, entre aspas, um Ctrl+C, Ctrl+V de projeto, que nada se identifica ou nada dialoga com aquele público ali. Tá? Não sei se Gabriel ou Gaspar querem complementar alguma coisa. Rapidamente. Vai lá, pode ir, Gabriel. Não, vai lá. Falando, não paro mais. Os mais velhos primeiro, vamos lá, então tudo bem. Wesley, a tua preocupação, quando nós falamos de lojas grandes e marcas, na verdade, o processo projetual é o mesmo, tanto para uma marca pequena como para o grande. O processo de layout, projeto de iluminação, de indução, de comportamento, o ser humano é igual em qualquer lugar. O que complementa são as culturas. Eu posso ser um americano, um chinês, um brasileiro. Mas nós buscamos validar alguma coisa que já foi projetada, que já foi validada lá naquela grande marca e trazemos até a loja da esquina do nosso bairro. E para que você entenda, existe uma movimentação que no ano passado já se falava também nos grandes simpósios de localtivistas. Então, um dos hábitos que ficarão, né, que a gente vai herdar dessa pandemia, é o fato do cliente dar mais valor para o varejo do teu bairro, da tua região, e não me deslocar 5, 6, 8 quilômetros para ir até um shopping. Então, com isso, a gente está vendo reformas acontecerem nos bairros, né, muito fortemente. Alguns home centers já estão fazendo home centers de 200 metros quadrados, grandes marcas de home, para tentar pegar o cliente do bairro.
é uma afronta, né, para o mercadista, para o empório que tem ali na esquina, que de repente vai se confrontar com uma grande marca. Mas tem muito espaço para a gente trabalhar. Então, isso está mudando de uma forma assim veloz para a gente, né? Então, a gente tem que pensar nessa remarcação, né? Repensar nessas lojas, renomear esse varejo. Então, tem muito espaço para a gente trabalhar com o mercadinho da esquina, do bairro até a grande. Vou falar bem rapidinho, prometo. Não, eu gostei muito da pergunta do Wesley, até me identifiquei um pouco, porque eu moro em Porto Alegre, mas eu sou de Pelotas, que é mais no sul do Rio Grande do Sul, e tem um patrimônio histórico arquitetônico muito valioso. Então, eu tenho isso muito no meu DNA também, né? E numa cidade que tem essa carga histórica, né, a gente sabe o quanto isso faz parte da nossa identidade, né? A Lori falou de identidade ali, né? E aí é importante a gente sempre comentar, né, o quanto a cidade ela faz parte da nossa memória, né? E a arquitetura faz parte da memória da cidade. Então, a gente vê muito devagar algumas tratativas governamentais, algumas iniciativas reguladoras que tentam começar, parece que a retomar a cara dos prédios dos centros históricos que a gente se perdeu, né? A gente vê os prédios muito bonitos, totalmente descaracterizados ou então escondidos atrás de uma máscara com um logotipo gigantesco, né? Então, assim, não é porque a gente trabalha com arquitetura comercial que a gente tem que tratar dessa forma, né? Existem 1000 formas de tratar isso diferente. E aí a gente pode fazer qualquer pesquisa em centros urbanos muito mais antigos do que o que a gente tem no Brasil, inclusive, e ver como se trata isso em cidades como Berlim, por exemplo, que tem um monte de ruína, mas ao mesmo tempo tem aquilo celebrado, né, na arquitetura e em todas as intervenções, né? Eu acho que isso é super importante. E aí até eu comentei por acaso esse final de semana em aula, porque surgiu um assunto semelhante, que aqui em Porto Alegre, a Renner assumiu um ponto que era a antiga livraria do Globo, no centro histórico, na rua mais antiga de Porto Alegre, né? E aí a Renner fez uma loja naquele ponto ali, que vale até a pesquisa, porque aquela loja que a Renner fez ali, ela é uma celebração ao prédio, e é muito interessante, porque ela é um padrão completamente diferente, aliás, ela não é um padrão da Renner, né? Ela é uma loja que é uma loja para aquele ponto. Toda a iluminação ela é pensada para acentuar os detalhes arquitetônicos e, inclusive, incorporar e criar um café ali dentro só para contar a história daquele prédio, né? Então, existem muitas formas, e eu acho que é uma questão muito cultural que a gente ainda está iniciando, digamos, essa retomada, né? Esse movimento de retomada, porque até então foi se deixando, né? A gente tem cidades como São Paulo, por exemplo, que tem a lei da cidade limpa, mas isso ainda são coisas que ainda estão muito aos poucos acontecendo para retomar tudo que já passou, né? Mas achei ótima a tua colocação, excelente. A Renner da Andradas, essa mesma, Almédia, isso aí. Perfeito. Obrigado pela participação, Wallace. Wesley, espero que a gente tenha conseguido auxiliar aí. Como que estamos, Kathleen? Ótimo, professor. Só temos mais uma pergunta para encerrarmos esse tema inicial, então o próximo, tá bom? Perfeito. A próxima pergunta, então, é da Lília. Ela diz: falamos em arquitetura comercial, entretanto, apesar dessa renovação do comércio nos seus ambientes e a preocupação em oferecer ao consumidor um espaço de experiências, vocês acreditam na normalização do consumo, aquele consumo de antes capaz de reerguer os negócios, uma vez que esse conceito de experiências exige alto investimento e contrapõe o essencialismo que hoje se tornou tão evidente e parte da vida de todos? Doutores? Essa é uma pergunta bem profunda. Bem profunda, porque ela também trata de uma questão muito forte de público-alvo, né? E de identificação de público-alvo, né? Tem a psicologia traz a pirâmide de Maslow, né? Que traz a pirâmide das necessidades humanas, né? E
cada público está numa fase diferente de necessidades, né? Então, o cliente que exige experiência, ele já tem um monte de outras questões dele internas sanadas, né? Resolvidas, são degraus que ele já foi adiante na história de vida dele, né? Então, eu acho que a gente vai conviver sempre, eu acho. Não vai ser esse paraíso 100% dos lugares, né? Infelizmente, eu acho que a gente ainda tem uma estrada muito longa até isso talvez ser uma realidade para todos. Eu acho que ainda demora. Desculpem a visão um pouco pessimista, talvez. Mas... Perdão, Gabriel. Não, é que eu brinco, né? Quando começou a pandemia, né? Todo mundo parecia no início do ano, na metade do ano passado, a gente olhava para frente e parecia que isso seria uma mudança muito drástica na forma de todo mundo olhar a vida. Infelizmente, eu acho que não vai ser. Eu não tenho tanta fé assim que todo mundo vai entender uma mensagem tão mais profunda. Então, eu acho que em termos de ter essa questão de experiência em todo tipo de loja, eu acho que é algo ainda para daqui a muito tempo. A gente está vendo, né, uma evolução constante num ritmo que vai se acelerando também, né? Mas isso não é garantia de uma universalização dessa experiência, infelizmente. Até mesmo porque quando a gente fala de experiência, a gente tem que entender que é qual experiência, mas principalmente para quem, né? Então, essa questão aí que você falou da pirâmide de Maslow, e ao mesmo tempo a gente pode entrar de novo na questão lá do arquétipo, de personas, a gente vai identificando essa questão da valia, né? Hoje a gente fala muito das questões de valências emocionais, né? Então, trazer isso para a proposição de o que nós estamos ofertando, de que forma, para quem, é que define a chamada experiência. Então, o que é válido como experiência para um determinado público não é válido para outro, né? E então eu acho que talvez o cuidado aqui, como bem disse o Gaspar em um outro comentário, né? Para o grande ou para o pequeno, a questão é o que você está ofertando e de que forma você está ofertando, né? Então, eu vou pegar um exemplo bem simples. Às vezes você frequenta um restaurante que ele é pequenininho, intimista, muito simples, com uma comidinha maravilhosa, você conhece as pessoas, e aí tem um outro super, mega, power restaurante, com chefe estrelado e tal, e você em alguns momentos se permite a um, em outros momentos você se permite ao outro, mas você frequenta os dois, né? E cada um te diz uma coisa diferente. Então, eu acho que isso está muito vinculado ao que a gente está oferecendo em qual momento, né? E aí vem a questão de chamar de experiência não a oferta do espaço, mas a oferta do que vai ser vivido. Então, um exemplo simples, né? Uma determinada pessoa talvez não goste de ambientes ruidosos, mas se permite ir num barzinho movimentado com os amigos. Então, nós nos entregamos a determinadas experiências de acordo com aquilo que a gente busca viver e como que nós estamos valorando aquele momento específico, né? Aquela coisa bem pontual, assim. Mas talvez a gente tenha... Não sei se conseguimos ser claros aí. Gaspar, você quer complementar algo para a gente poder devolver para a Kathleen? Vamos lá. Eu estou bem otimista, né? Apesar de, no ano passado, contrapor com o Gabriel aqui. No ano passado, eu fiquei muito down no começo, porque eu falei, o que vai acontecer, né? A gente não tinha uma visão, a gente não tinha uma expectativa, não tinha luz no final do túnel. Hoje eu percebo, frente aos clientes que estão investindo, um exemplo bem rápido, um cliente meu que tem 52 lojas, 1.552 funcionários, não mandou ninguém embora, passou um perrengue, e ele falou, se eu demitir para assumir de novo, admitir, dar treinamento de novo, eu perco todo o meu DNA, que já está inserido. E ele está prospectando ponto. Essa semana a gente viu, como eu falei agora, 2 pontos, mas eu acredito nessa demanda reprimida, vai voltar a ser tudo normal em breve. Nós estamos com necessidades disso, né? Como seres sociais, como os animais sociais. Mas o porquê que a gente ficou um pouquinho oprimido? O que vai acontecer? Porque caiu a venda, normal. Nós estamos em casa, nós estamos comprando. Não tem festa, não tem casamento, não tem aniversário para ir. Hoje é aniversário da minha esposa, não tem festa. Então,
A gente não está comprando roupa de festa, a gente não está comprando sapatos, isso daí diminuiu a carga de venda dos lojistas. Mas tudo volta ao normal já já e começa a vender de novo. A economia começa a girar daqui a pouco, acho que o dinheiro vai ser injetado na economia de uma forma, esperamos, né, em breve. Toda essa rotina volta ao normal, né? Nós estamos com aula online, nós nos adaptamos, né? O ser humano é averso por novidades, né? A gente não gosta de novidades. A gente vai se adaptando muito rápido também. Nós viemos das savanas, né? Ficamos lá 98% da humanidade vivendo na natureza, nos adaptamos e hoje estamos aqui, né? Comprando pelo celular. E aí? Aí andando com um saquinho de poluição, né? Também. Também. Perfeito, que bárbaro. Obrigado, doutores, obrigado. Espero que a gente tenha conseguido colaborar aí no retorno ao colega. Kathleen, nos oriente aí, por favor. Tome as rédeas. Tá certo. Gostaria de agradecer imensamente, Gabriel, o professor Rogério, aí, pela imensa contribuição tão rica de vocês, com tanto conteúdo bacana aqui nessa noite, né, com o tema que vocês trouxeram para nós, sobre arquitetura comercial, foi bastante rico e válido para todos nós aqui. E gostaria de, então, iniciar o próximo tema, né, com a Maitê e o Alexandre, sobre as correntes contemporâneas no paisagismo. E com o professor Gloria, é claro. Perfeito, muito obrigado. Já quero também fazer meus agradecimentos aqui ao Gabriel, ao Rogério, por terem aberto esse espaço na agenda deles, que é super corrido. O próprio Gaspar acabou de falar, percorreu 1h20 para chegar aqui conosco. Então, muitíssimo obrigado aos dois, obrigado pela parceria, não apenas deste momento, mas essa parceria aí de profissão, de vida que a gente acaba tendo, vai virando família. E muito obrigado pelo carinho de ambos de terem participado aqui conosco. Obrigado de coração. Obrigado, gente. Adorei. Um abraço. Um abraço a todos. Obrigado, Lori, pelo convite, pelo IPOG. Um abração, Gabriel, a todo mundo. E desculpa se eu falei demais aí, que às vezes eu passo da conta. Todos nós, a gente invade. Oi. O Gaspar e eu não nos conhecemos. Ele acha que ele fala muito. Gaspar, espera para você ver o Rosemeyer falando. Eu queria aproveitar para parabenizar os palestrantes aí. Eu entrei na metade da fala de vocês e eu confesso que eu não sei se eu fiquei feliz de ouvi-los ou triste, porque o nosso tema que nós vamos discorrer agora é justamente sobre a questão do paisagismo, que é o tratamento do espaço externo. E ele claramente não recebe a mesma valorização em termos de aprofundamento, de estudo, de técnicas, de processo, como o retail design. E a gente fica um pouco assim, mas será que isso já é mais uma face do capitalismo, né? Porque será que esse espaço ligado à questão mercadológica, ele mereceu tanto aprofundamento teórico dos profissionais e tal? Por que será que o outro, que é o que a gente vai falar agora, não entrou nessa vibe? Nós estamos ainda com um discurso do século XIX ainda, né? Então, eu confesso a vocês que vocês me inspiraram assim sobre o que eu vou falar, e eu vou puxar um pouco para esse lado também, comparativo. Mas aí já deixa eu te fazer um carinho virtual agora, né? Não é à toa que hoje fala-se também da outra segmentação, que é o neurourbanismo, né? E nunca se buscou tanto as questões dos espaços híbridos, né? Dentro e fora, e a valorização do fora para o dentro, né? E aí design biofílico e etc. A gente vai ter um mergulho bom aí também, meu amigo. Com certeza. E aí nós temos a nossa elegante acompanhamento aqui da professora Maitê, que tem um dos enfoques hoje, esse enfoque dessa necessidade que a gente tem de melhorar qualitativamente os espaços que a gente tem em relação à própria relação com a natureza mesmo, no sentido mais prático, né? Daí ela está aqui para aprofundar essa discussão com a gente também. Boa noite, Maitê. Olá, boa noite. Queria agradecer o convite e a oportunidade, né, de bater esse papo. Adorei escutar, né, o professor Gabriel, o Rogério Lori, que eu já fiz vários insights com o meu campo de estudos. E falando, né, vocês estão falando muito de estímulo, neuroarquitetura, e a primeira reflexão que eu gostaria de colocar aqui
com relação à nossa relação com a natureza, né? Então, no final da década de 90, uns pesquisadores norte-americanos, eles descobriram, né, que existe uma dificuldade humana de perceber a vegetação, né? Então, o nosso cérebro, pela vegetação não se movimentar e não oferecer risco à sobrevivência humana, naturalmente, os seres humanos têm dificuldade de notar esses seres na paisagem. Então, tem outras questões ligadas ao ângulo, de visão. Então, existe já uma dificuldade dos seres humanos notarem a natureza. Em contrapartida, né, assim, pegando também, puxando aí tudo que foi trazido, se falou bastante de pandemia, dessa mudança de hábitos. Uma questão que foi muito colocada desde que a gente começou, né, a passar por esse desafio do coronavírus foi a nossa relação com a natureza, a questão do papel da biodiversidade na qualidade de vida e saúde pública. E foi feita uma pesquisa aqui em São Paulo, eu sou de São Paulo, então, duas organizações, a Sampapé e a Urbanismo 1 para 1, fizeram uma pesquisa onde eles analisaram a relação das pessoas com os espaços públicos urbanos durante a pandemia. E nessa pesquisa, 80% das pessoas, aproximadamente, disseram que sentem necessidade e falta de ter contato com a natureza, né? Então, assim, embora o professor Alexandre tenha colocado já uma certa angústia com relação ao papel do paisagismo, dentro do campo onde eu venho me debruçando, a gente tem estudado muito, tem sido muito otimista com o papel do paisagismo, né, na promoção de qualidade de vida e tirar aquela característica da estética, né, de ser um mero promotor de estética, ser a última coisa a ser pensada no projeto. Então, eu gostaria de bater um papo com vocês sobre essas questões. Lori, já Diga, que doutor. a ideia do contraponto, né, que eu joguei aqui e aí a Maitê pegou lá, do lado de lá, vamos contextualizar um pouquinho para não parecer que é uma lamentação. Isso não é uma lamentação, é o contrário, né? Isso é um convite às pessoas a realmente um convite a chegarem ao século XXI. Né? Quando eu falo que o paisagismo está do século passado, é um mercado que não se preparou, que ainda é a maior parte. Não que a gente não tenha respostas, essa é a diferença. Eu vou falar para você que durante a apresentação, que eu estava ouvindo vocês falarem, sobre ainda mais você que domina tanto a questão das técnicas e das metodologias, eu me senti quase que na Universidade de Berkeley nos anos 30. Mas por que isso? Porque na Universidade de Berkeley nos anos 30, o Walter Gropius e o Mies van der Rohe estavam dando aula de arquitetura moderna. Os alemães que foram importados para os Estados Unidos estavam lá falando para os alunos de Berkeley sobre uma nova arquitetura que estava, assim, claro, deixando metade da população raivosa, porque estavam abrindo uma nova perspectiva estética e funcional, e os alunos que estudavam o Landscape Architecture, que é o paisagismo para os americanos, né? Os caras estavam estudando a linguagem compositiva do século XIX, o que fazia na França, o que fazia em Luxemburgo e tal. E aí, três caras, na verdade, começaram a ouvir isso e eles assinaram um manifesto dizendo assim, a gente não assiste mais aula de paisagismo, nós vamos assistir aula de arquitetura, porque os caras, o andar de cima já tinha dado o passo em direção à modernidade, o andar de baixo ainda estava discutindo o pó da planta. Quer dizer, qual que é o assunto que vai, vamos dizer assim, conceituar o projeto, né? Vai ser meramente ficar repetindo um estereótipo que já está desgastado ou a gente vai buscar uma nova forma? E, nesse sentido, quando vocês estavam falando sobre as diversas ferramentas do retail design, eu começo a olhar e falo assim, gente, grande parte dos profissionais de arquitetura, principalmente, se formam em arquitetura, ouvindo falar do paisagismo com essa visão do século XIX, é escolher planta para ficar bonitinho e é um complemento para a arquitetura. A gente não fala mais isso. O paisagismo não é mais um projeto complementar há muito tempo, né? O paisagismo é um projeto de espaço livre, espaço externo. Ó, seguinte, aqui é arquitetura, ótimo, saiu da porta para fora, como diz
me fugiu o nome agora do grande profissional da área, ele fala assim, ó, o Luciano Fiaschi, ele fala assim, ó, da soleira para fora é a minha área, não se mete, né? Então, a gente tem que lembrar que, claro, você pode fazer esse projeto externo com olhar de arquitetura, você pode fazer esse projeto com olhar de artista plástico, só que tem um olhar de paisagista. Esse espaço externo, ele pode ser lido e projetado. O que cabe a gente agora é entender assim, bom, já que mudou o projeto, as pessoas mudaram, as necessidades mudaram, eu vou me basear em quê para fazer o projeto? Será que eu continuo pegando as mesmas referências? Não. E é por isso que eu falo que vocês têm um discurso rico que vocês tiveram sobre o assunto, deixa claro que os profissionais de arquitetura se movimentaram muito mais em conhecer esse novo mercado, essa nova forma de arquitetura, do que exatamente no paisagismo, né? A gente vai conversar com as pessoas, a mentalidade ainda é muito... não que eu não vejo problema que tenha a estética como um dos elementos, eu não vejo problema, porque o ser humano ainda é ser humano, a gente faz coisa bonita. Essa discussão, na verdade, que a Maitê colocou, que é super importante, na verdade, ela já aconteceu nos anos 60, quando apareceu um cara revolucionando, né, chamado Ian McHarg, que é essa questão que incorporou no paisagismo a concepção de entender o paisagismo enquanto meio ambiente, impactos sociais, ambientais, mas tinha o pessoal que está muito ligado também a essa questão do modernismo enquanto, vamos dizer assim, amadurecimento do paisagismo no mesmo padrão da arquitetura, né? Então o pessoal estava melhorando a questão estética, os processos de desenho, aí veio essa balde de água fria na cabeça do Ian McHarg, falou, ó, gente, tem coisas mais importantes. Só que o que eu acho que legal que aconteceu é que depois dessa discussão ter ficado tão acirrada, a gente entendeu que tem uma certa, hoje, maturidade. A gente compreende que tem momentos e tipos de projeto onde cada um desses elementos são mais importantes. Então, o que a Maitê estava falando, por exemplo, espaços públicos, e ela vai falar muito bem disso depois, não se concebe mais fazer um projeto sem essa percepção do lado ambiental, do potencial da natureza, mas a gente tem alguns outros tipos de intervenção que ainda vão entrar muito nesse lado humano, da percepção ligada a questões muito ligadas à estética, ao bem-estar. Então, eu acho que essa discussão ela é muito ampla, rica, e ela tem que ser feita. Né? O mercado de paisagismo tem que sair desse marasmo e começar a entender, olha, nós vamos para o lado do que a Maitê falou, nós vamos para o lado do um retail design, assim, uma coisa mais... E a gente hoje, nos países desenvolvidos, a gente tem isso já mais amadurecido e está à nossa disposição. E basta a gente conhecer e botar em prática. Então, passo a bola para vocês agora aí. Vamos lá, então. Então, exatamente. Bom, então acabaram de conhecer já um pouco aí da Maitê Bueno e do Alexander Rosemeyer, né? Então, a gente já começou aqui no papo, né? O pessoal aqui é acelerado, ninguém ficava... O que menos corre, voa, né? Então, uma rápida apresentação aí. O professor Alexander Rosemeyer, tenho a honra de, em conjunto com ele, a gente coordenar uma especialização na área de paisagismo no IPOG, e como não poderia deixar de ser, a gente está conversando sobre o tema aqui, e a professora Maitê Bueno, uma super profissional da área também, aí, com uma super cancha, também, né, rostinho super jovial, mas com uma experiência incrível, e trabalha muitas questões do paisagismo, com essa intervenção aí do bem-estar, da percepção urbana, dos meios, enfim, dos espaços abertos. E essa fala, né, que tanto a Maitê e o Rosemeyer trouxeram, o Alex, na verdade o Alex já para os íntimos aí, mas a gente já virou um grupão aqui, tem a ver também com as questões que a gente falava antes, o que está trocando, o que está passando de uma mediação para outra, são as questões das verdadeiras necessidades humanas, e aí vem toda essa pesquisa que a Maitê fantasticamente embasou aí para nós, né? E aí a gente percebe que nunca falou-se tanto no chamado hoje design biofílico, né? E aí vamos entender que a questão do paisagismo é um forte integrante do biofilismo. Não é uma exclusividade, mas é um forte integrante, tanto é que por muito tempo, né, até muito recentemente, confundia-se, né, design biofílico com paisagismo. A gente precisa entender que é um grande aglomerado de participações,
porque lá no design biofílico a gente está falando tudo que tem essa ligação da vida, né, do bio. Então, também entra iluminação natural, ventilação natural, entram as questões de o humano enquanto bio dentro do espaço e, principalmente, a valoração disso, criando os chamados espaços híbridos, né? Quando eu estou dentro e fora, eu tenho espaço interno e espaço externo com uma ligação muito intrínseca, muito forte. Então, você não sabe muito bem onde você está, né? E como muito bem trouxe o Alex agora, já deixamos há muito de considerar, não, aqui está o projeto, agora eu vou fazer o paisagismo, como se o paisagismo fosse a perfumaria do projeto, né? Fosse ali uma capa, um cover para isso. E muitas tipologias projetuais hoje já partem justamente dessa valoração de como eu vou aproveitar esse externo para dentro. E aí posso dar um exemplo bem típico meu, né? O Alex conhece a minha casa ela abraça as árvores que tinha no terreno, acho que dá para ver lá no fundo, deixa eu pegar aqui, né? Então, sempre teve muitas árvores no terreno, a casa vai abraçando, né? Eu tô nesse momento aqui no escritório que eu tenho em casa, né? Então a casa vai abraçando isso. Então, essa valoração de fazer com que a arquitetura e o meio externo se coliguem, sejam um só, nunca se valorizou tanto, né? E eu acho que esse acelerador que a gente teve, que foi a pandemia, fez com que hoje as pessoas busquem cada vez mais isso, e aí os ambientes públicos, os espaços públicos serem cada vez mais aprimorados nesse aspecto, né? A gente pode ver em qualquer espaço público, uma vez revitalizado, uma vez trazendo lá valências emocionais, gerando as suas memórias afetivas nas pessoas, a gente muda completamente o modo de utilização dele, o público muda, as relações familiares, de amizade, de convívio com aquele espaço, acabam se alterando também. E aí a Maitê trabalha fantasticamente com isso, né? O Alex, obviamente, tem que ter uma grande experiência em cima, então eu já vou devolver a bola aí justamente para essas relações aí, tanto Maitê quanto Alex, fique à vontade para quem quiser puxar primeiro, mas como que vocês estão vendo, né, nessa questão de hoje, né, trazer o paisagismo hoje para essas relações, sabendo que essa nossa condição neural de estarmos próximos a esses elementos tanto nos qualifica essa vivência. Como que vocês conseguem traduzir isso para a aplicação aí do universo do projetar o paisagismo? Eu vou pedir a palavra para a Maitê, que daí eu quero jogar a bola para ela. Acho que a minha fala vai abrir o campo para ela poder, inclusive, complementar melhor, né? A primeira coisa que eu queria falar nisso, Lori, é que assim existe tem um arquiteto paisagista chamado Thomas Church, que foi quase que assim o pai do paisagismo modernista. Ele fez essa transição entre vamos dizer assim, o Beaux Arts, que era o paisagismo que ficava muito influenciado pela Europa, aí para uma versão americana, que era mais de uso do espaço e tal. Apesar que os americanos acham que o real pai do paisagismo moderno é o Burle Marx, nosso caríssimo, mas o Thomas Church ele tem um papel histórico importante. E ele falava o seguinte, parece primeira aula de arquitetura, ele falava, olha, o paisagismo, na verdade, ele tem que ser uma expressão do seu tempo e da sua época e das pessoas que usam esse espaço. É uma coisa meio boba, mas se você for parar para pensar, a arquitetura mudou muito nesses últimos, sei lá, 60, 70 anos. E o que mudou do paisagismo, né? Então, a gente sabe que mudou, mas se você perguntar, talvez algumas pessoas que, se não tiverem muito ligadas a essas modificações, vão achar que é a mesma coisa. E aí entram algumas novas tendências, né? Então, a gente já falou uma que depois a Maitê vai complementar, sobre essa questão do meio ambiente valorado agora, até como uma questão de natureza mesmo, valorizada. Mas a gente tem, por exemplo, a questão do design biofílico. O design biofílico, na verdade, no meu ponto de vista, ele é uma releitura de itens que foram muito valorizados durante o romantismo, né? O romantismo já tinha essa coisa, reaproximação da natureza, de valorização em detalhes. A diferença é que, na discussão do design biofílico, a gente tem validação científica, né? Hoje, a gente consegue dizer assim, não era só porque achavam que era mais legal, não, isso aqui tem validação.
E aí, uma das coisas que eu comento até com o pessoal em aula, a vegetação, e isso alguém comentou agora aqui também, acho que foi, não sei se foi a Maitê, a gente teve tanta informação legal, mas assim, a vegetação é um dos elementos que melhor simbolizam essa natureza. Não dá para a gente, eu falo para os alunos em aula, olha, a capivara é um exemplo de natureza, mas eu não vou trazer a capivara para o meu escritório para dizer, eu estou com a natureza aqui, né? A natureza ela se expressa de várias formas. A natureza ela tem um potencial enorme. Então, a gente tem duas maneiras de ver essa natureza no nosso dia a dia. Uma é esse olhar mais idealizado, que você busca essa natureza confortável. É a planta, é um jardim vertical, é o jardim da sua casa bonito, com uma grande relação interior-exterior. Então, essa natureza que te conforta, enfim, que tem um papel enorme na vegetação. Mas, por outro lado, a gente tem uma natureza que a gente está reconhecendo agora, que é a natureza da rachadura do piso. A rachadura do asfalto, onde começa a sair aquele matinho ali, né? É aquele passarinho que faz ninho no poste. E aí, nesse papel, como é que a gente está se relacionando com isso, né? Como é que a gente está se relacionando? Aí, pega lá. E, por exemplo, os riachos que São Paulo canalizou. Então, como é que a gente ressignifica isso tudo, né? Tanto essa natureza idealizada, confortável, boazinha, que está dentro de casa com a gente, e a gente quer isso, porque simplesmente comprovar, olha, as pessoas ficam mais produtivas, mais felizes, rendem melhor, se tiverem com essa relação. E a outra coisa que comprovaram é que as cidades funcionam melhor se essa outra natureza bruta, selvagem, ela também for respeitada, ou pelo menos incorporada no projeto, né? Então, se você consegue fazer uma cidade que você não lute contra a natureza, que você vá a favor da natureza, você entenda a sua dinâmica, você tem um projeto que funciona muito melhor. Não somos nós contra ela, né? Enfim, eu acho que essas coisas, quando começam claro, tem um primeiro passo, que é, vamos dizer assim, amadurecer isso cientificamente. Tal. E o segundo passo que é importante, que esse talvez eu acho que a gente está atrasado em relação ao resto do mundo, é como transformar isso em projeto. Como pegar toda essa discussão e transformar em método, em projeto, para a gente alterar o nosso entorno. E aí, então, agora eu passo a bola para a Maitê, que eu tenho certeza que agora ficou mais caliente o negócio para ela complementar. Muito! Você jogou muitas coisas aqui. E primeira coisa, né? Quando você fala do mercado não estar preparado, isso é um ponto. O segundo ponto seria essa diferença, né, de uma natureza que está longe do ser humano, então aquela ideia de que a paisagem natural é algo que eu observo e que eu não participo, né, e essa paisagem natural integrada à vida urbana. E a outra questão seria também qual é a função da vegetação, e aí eu, por ser bióloga de primeira formação, o que eu tenho a dizer é que sem as plantas não seríamos nada, né? Então, tudo começa com a fotossíntese. Tem uma frase que, para mim, é maravilhosa, que se diz que a vida inicia com um pequeno fluxo mantido pela luz solar, né? Então, a fotossíntese proporciona que o ar seja purificado, que a gente tenha oxigênio, que se produza os alimentos primários. Então, tudo começa com a vegetação. A gente usa a vegetação para tudo, para medicina, para fibras. E você falou, né, da década de 60, a gente teve esse primeiro catalisador da conscientização com relação à conservação do meio ambiente, que estava muito mais associado à poluição, à questão dos agrotóxicos, e a gente teve um segundo catalisador, que é a questão das mudanças climáticas globais, e agora a gente tem um terceiro catalisador, que é a questão de vírus, né, de pandemias e o risco de surgirem outras pandemias. Essas três coisas, né, dentro do paisagismo, o que a gente entende hoje? Que é possível integrar tanto a estética, quanto a arquitetura, quanto a economia, quanto a questão cultural, social, na paisagem. Então, para mim, assim, dentro desse caldo, quando eu penso em paisagismo, eu penso em construir espaços que desempenhem múltiplas funções em favor da sociedade humana. Então, o grande lance agora é você conseguir, no ambiente externo e interno, né, e você conseguir juntar todas as funções, né? Então, você conseguir juntar o manejo das águas
com a estética, com o convívio, com o playground, com o comércio. Então, quando você olha para o paisagismo dessa forma, como um elemento que faz parte de todos os outros campos de projeto, né, ele sai daquele papel que ainda se mantém, né, infelizmente, de ser a última coisa a ser pensada, ser decorativo, e ele passa a ser funcional, né? Então, dentro dessa ideia do biofilismo, eu entendo o guarda-chuva de tudo isso, as soluções baseadas na natureza, que é um termo mais recente, que foi cunhado pela União Internacional de Conservação da Natureza, que é você olhar a natureza como tecnologia. Então, hoje a gente sabe que a natureza tem papel tecnológico e infraestrutural para a sociedade humana. Eu sei, por exemplo, se eu pensar numa escala pequena, na escala do paisagismo de interiores, na década de 80, a NASA já começou a publicar estudos de espécies de planta para serem usadas em interiores e plantas comuns do paisagismo, por exemplo, a ráfis, a jiboia, que promovem a purificação das principais toxinas presentes no ar urbano. Né? Então, já tem uma lista de 20 plantas que você pode usar dentro da sua casa e que vão limpar essas toxinas que provêm aí da cidade. E a gente também sabe que você pode fazer um jardim-chuva, por exemplo, na escala do lote, fazendo parte aí de uma área externa, de um conjunto de edifícios, ou dos tão falados shopping centers, né, que surgiram bastante aqui, ou das grandes lojas, né? Então, quando eu olho a Leroy Merlin, por exemplo, eu vejo aquele galpão imenso, eu olho para aquilo e penso, por que não tem um telhado verde ali? Né? Então, os espaços que ficam ociosos na paisagem, desde os telhados, as paredes, as rotatórias de carro, todos esses espaços começam a ter outro valor. Né? Então, se tem um pequeno espaço livre, eu vou ocupar aquilo com a tecnologia da natureza, que seriam essas soluções baseadas na natureza, e que o paisagista, né, que se atentar a isso e se aperfeiçoar nesse caminho, vai estar à frente aqui no Brasil, porque nós ainda estamos um passo atrás. Mas nos Estados Unidos, na Europa, no Canadá, na Austrália, hoje eles já contam com manuais técnicos, com leis que subsidiam a aplicação desde da escala do lote até a escala da rua, do quarteirão, e abrangendo aí toda a cidade. Eu vejo que o que falta são os profissionais capacitados, né, a iniciarem os projetos por parte de empresas privadas, e união, e isso vai despertar, né, o interesse político, e aí partir para as políticas públicas, para que se torne regra e se torne, como se diz, tenham manuais, né, técnicos para a aplicação disso cada vez mais. Na semana passada, foi lançada a Aliança Bioconexão Urbana, que é uma aliança entre 8 organizações, incluindo o Grupo Boticário, né? Então, são 8 organizações que atuam em prol do desenvolvimento sustentável. Essas organizações formaram essa aliança com o intuito de promover o uso das soluções baseadas na natureza no Brasil. E temos também alguns exemplos. Aqui em São Paulo foram instalados 70 jardins de chuva, um pouco mais, por parte de subprefeituras e também por pequenas empresas. Anápolis é uma cidade que está fazendo o manejo das águas com o uso do paisagismo, então, unindo, né, essas técnicas, essas soluções ao paisagismo urbano. E tem também, se a gente olhar para um outro campo que foge dessa ideia né, seria um paisagismo, acho que, de alto padrão, as piscinas biológicas são um exemplo. Né? Então, é um exemplo de você utilizar a tecnologia da natureza dentro de um outro segmento do paisagismo que não é muito a minha praia. Eu estou mais ali no lado da cidade. E foi falado também pelo Gabriel o exemplo de Berlim, né? Eu tive a oportunidade de fazer o estágio de mestrado em Berlim. E Berlim é uma cidade
que utiliza muito ao seu favor a natureza. Então, eu fui num hospital, visitei um telhado verde, um hospital psiquiátrico, maravilhoso, assim. Era um telhado verde que tinha um lago com carpas, e toda a manutenção, toda a jardinagem era feita pelos pacientes. Então, além deles usarem o telhado verde como uma tecnologia para amortecer a chuva, né, diminuir esse volume das águas de chuva, melhorar a questão climática. Então, quando você usa o telhado verde, você diminui o uso de ar-condicionado e aquecedores, porque você proporciona um conforto térmico do edifício. Você oferece pouso para as aves, você oferece uma série de benefícios. Eles ainda usavam como terapia para os pacientes residentes daquele hospital, né? Então, isso é um dos exemplos, assim. E em Berlim, esses projetos começaram a ser aplicados há 22 anos atrás. Então, exige, para que isso cada vez mais aconteça, lá, o exemplo da Europa são as parcerias públicas-privadas. Então, você tem um governo que faz uma parceria com uma universidade, que também faz uma parceria com empresas de interesse daquele ramo. Juntos, criam-se projetos pilotos, né? Esses projetos pilotos são analisados, avaliados, e dependendo do resultado, né, do sucesso obtido ali, isso passa a virar manual, a virar regra. Então, hoje, Berlim conta com manuais e obrigações para que se use essas regras. A cidade de Chicago, por exemplo, reduziu 36% dos alagamentos com o uso de telhados verdes, né? E essas soluções, elas envolvem desde você conservar um pântano. Então, tem um pântano, vai ser feito um projeto naquela área e você limita que aquela construção, né, que aquela construção destrua aquele ecossistema. Você obriga que aquela construção faça amizade com aquele ecossistema. E aí entra muito o papel do arquiteto, né, de trazer essa relação, de criar essa relação desse ambiente que, em tese, é selvagem, não faz parte da vida urbana, da vida moderna, mas, na verdade, tudo é uma questão de você transformar essa relação, né? E tem até uma artista plástica, arquiteta norte-americana, Patricia Johansson, que ela faz projetos incríveis em áreas pantanosas, onde ela usa a arquitetura de uma forma lúdica para conectar as pessoas a esses espaços, que hoje são, né, são os rins da terra, né? Os pântanos, eles promovem benefícios que é equivalente aos rins no nosso corpo, assim. Então, eu não sei se tem pergunta também, se eu deixar, eu vou ficar falando que eu sou pouco apaixonada por esse Ô, Lori, eu vou roubar a palavra de você, porque é que não tem jeito. A Maitê falou algumas coisas ali que eu fiquei coçando. E aí tem pergunta, sim, mas aí, como a pergunta é a respeito do telhado verde, eu vou só fazer alguns comentários, aí eu já libero para a Kathleen, se ela quiser já direcionar a pergunta, mas eu queria aproveitar quando eu ia falar para vocês o seguinte, de novo, vou fazer um paralelo com a arquitetura, no sentido do paisagismo. A arquitetura, ela já, há muito tempo, ela já incorporou algumas coisas que a gente discute até hoje. Por exemplo, telhado verde. O Le Corbusier, lá no final dos anos 20, colocou na Vila Savoie o tal terraço-jardim. Então, a ideia era ótima. Mas o que aconteceu? Um fracasso total. Chovia dentro da casa, ele foi processado, o filho da proprietária pegou pneumonia, então, beleza. Hoje, eu duvido que na França aconteça isso, mas no Brasil acontece. Então, hoje, a gente tem uma discussão até legal sobre telhados verdes, a importância dos telhados verdes. Aí nós temos referências americanas, alemãs, como a Maitê falou. Aí, então, eu vou botar o telhado verde. Aí eu vou lá para Curitiba ser assessor de perícia, porque um processo judicial. Por quê? Porque o cliente estava processando o escritório de arquitetura que me contratou para participar do processo, porque estava chovendo na casa do cara. Então, opa, pera lá. Então, a gente tem um discurso bacana que a natureza tem que ser incorporada, mas a gente ainda não tem a técnica, né, para incorporar isso na arquitetura. Então, nós ainda estamos na discussão como é que faz telhado verde, como é que eu impermeabilizo, como é que eu trago isso para o dia a dia. E aí, esse assunto
ele está super atrasado. Então, nas aulas, a gente vai falar, ó, telhado verde. Aí o pessoal fala, professor, ó, eu trabalho na consultora tal, a gente não está mais fazendo telhado verde. Peraí, como assim? É a bola da vez. Na última... eu esqueci agora o nome, a Maite vai saber, encontro sobre meio ambiente que teve internacional, teve em Paris há 3 anos, 4 anos atrás. O Brasil foi signatário, assinou lá, e o CAL, o Conselho de Arquitetura e Urbanismo, ele se envolveu, dizendo, olha, nós vamos ajudar a disponibilizar a cultura do telhado verde, que era uma das ideias defendidas. Mas se você fala com a maioria dos profissionais, está chovendo na casa das pessoas, então, onde é que nós estamos? Vou dar outro exemplo, uma coisa que eu falo bastante em aula. Design biofílico, pandemia, todo mundo quer planta. Que maravilha, todo mundo quer planta dentro de casa. Tudo bem. Quantos sabem usar a planta dentro de um ambiente fechado? Quase ninguém. Os americanos estão produzindo tomate dentro de casa, os caras já estão discutindo, né, equipamentos de iluminação específica, de LED de alto desempenho e tal. Aqui a gente não sabe, quer dizer, a gente, eu digo, enquanto comunidade de profissionais e clientes e tal, a gente não sabe diferenciar que tipo de sombra tem num espaço fechado, o que atende às necessidades da planta em termos de fotossíntese. Então, eu quero... Aí, o que a gente acontece? O nosso imaginário se transforma numa grande casa-cor. O que é isso? Você pega a Casa-Cor São Paulo, a última que teve, todos os ambientes tinham plantas. Todos. Design biofílico. Claro, design biofílico. As pessoas querem. Tanto é que os arquitetos perceberam isso e colocaram. Aí eu pergunto para vocês, quantos dos ambientes se transformaria em algo viável? Poucos. Eu tive uma experiência muito interessante. No ano de 2019, Lori, eu fui com o professor Daniel Feldman, que eu acho que ele vai dar alguma palestra sobre iluminação também nesses dias, e nós tivemos uma visita muito legal juntos na Casa-Cor 2019. A gente saiu de uma aula e vamos juntos lá. E aí, claro, né, não tem coisa mais gostosa que falar mal do trabalho dos outros, não é? Porque a gente não foi a gente que fez, então fica vendo defeito. Aí eu chegava, cada ambiente que eu entrava, assim, o Daniel olhava, ele preocupado com a iluminação, eu falava assim, Daniel, você está vendo que o pessoal botou planta aqui, aqui lá? Eu falei assim, eu vi, mas o que tem? Eu falei assim, dá uma analisada agora com outros olhos e vê se você acha que esse espaço tem iluminação para ter planta aqui dentro. Aí ele começava a olhar assim e falava assim, cara, não tem luz aqui. Como é que eu nunca percebi isso, né? Eu falava, tá vendo? É um nicho muito forte que a gente não tem explorado ainda no Brasil, é interpretar os espaços internos pela ótica das plantas que a gente quer trazer para dentro de casa. E muita gente debocha, fala, isso é jardinagem. Muito bem, jardinagem. Então, a gente quer uma jardinagem de alto padrão que a gente não tem. Então, quando eu falo que a gente ainda está meio na pré-história, não é que a gente não saiba o que é bom, mas assim, as coisas não evoluem ao mesmo tempo. O conhecimento não evoluiu junto, então ele ainda está um pouco represado, por isso que é importante, eu posso falar aqui, sem nenhuma intenção de merchandising, Lori, mas após que o IPOG nos proporcionou montar de paisagismo, talvez uma das primeiras que tem o perfil que ela tem, e isso tem que ser ampliado, tem que ter mais gente oferecendo, encarando esses itens como prioritários, e não só aquele olhar tradicional que a gente tem de pegar ideia, mas não conseguir transformar isso em atitude, né? Em transformar isso em algo palpável, que as pessoas considerem. Eu vou dar mais um exemplo. A gente enriquece muito o repertório com o comentário dos alunos, que são profissionais das aulas. E uma das coisas que o pessoal tem falado, Maite, não sei se comentários com você, é que grande parte dos clientes de projetos interiores estão abandonando as plantas naturais em troca das plantas artificiais, porque se frustram, não conseguem. Então, o projeto renderizado é lindo, o discurso é bonito, mas na hora de efetivar isso no campo da realidade, não vai. Aí a pessoa fala assim, não, então deixa, vou botar artificial. Mas aí é a falência da sociedade. Eu vejo assim, de um pouco, se você está transformando um elemento que tinha um simbolismo por ser vivo, por você estar cuidando, por estar convivendo com você, e aí você desiste disso e coloca só na verdade, é um ícone dele, né? A planta de plástico é uma representação, então tem alguma coisa que está faltando aí para encaixar bem. Por isso, o meu discurso inicial absolutamente não é um discurso de lamentação, é o contrário, eu me sinto privilegiado, assim como imagina a Maite, da gente poder enxergar as coisas desse jeito
e poder correr atrás para que isso seja, esse olhar seja divulgado, ampliado, estendido, enfim. Inclusive, eu queria fazer uma contribuição aqui que vai ao encontro do que você está comentando. Perdão. Eu queria fazer um comentário que vai ao encontro do que você está falando, mas também vindo em cima da experiência ali que a Maite trouxe, né? Ela trouxe ali Berlim, Chicago e tal. E a gente tem algumas metrópoles, algumas grandes capitais que enxergaram isso como um benefício social, mas ao mesmo tempo inauguraram um novo nicho de trabalho dentro do paisagismo, né? Se a gente pegar, por exemplo, o caso de Singapura é uma experiência ao concurso em tudo que a gente possa imaginar. Marciana. Mas assim, ó, existem leis urbanas muito específicas. Por exemplo, quando você vai fazer uma edificação, o que você está usando de solo, você tem que devolver de forma natural na cobertura. Então, o telhado verde, o terraço verde, ele não é optativo, ele é obrigatório. Mas também tem uma outra condicionante que, dependendo do porte do seu empreendimento, também é o porte... Kathleen, você pode nos ajudar? Acho que tem um áudio vazando aí, por favor. Então, o porte do empreendimento deve ser representado lá em cima também pelo porte da devolução. Então, é uma experiência muito significativa. Você está no 50º andar, num rooftop, num restaurante, num bar, e aí, se você tem um prédio de 50 andares, 60, 70 andares, o que você vai ter de devolutiva verde lá em cima tem que ser proporcional ao empreendimento que você tem, né? Ao porte dele. Então, você tem florestas, literalmente florestas, árvores com 10, 15, 20 metros de altura no 70º andar, junto com o restaurante. E aí, como você disse, essa coisa que a gente fica assim, meu Deus, aqui eu impermeabilizar a laje não consigo, né? Lá tem um nicho de mercado muito valorizado, que é o Structure Landscape, ou seja, são profissionais da área de paisagismo que prestam consultoria, assessoria sobre como você vai preparar o prédio para receber uma floresta lá em cima. E aí, então, tem parques suspensos, né? Muitos prédios, inclusive, você pode visitar o parque aéreo dos prédios. Então, é algo assim que, para nós, por enquanto, como você disse, é inimaginável aqui. Mas, inclusive, aqui no IPOG, a gente tem um programa chamado IPOG Mundi, né? Que a gente leva os alunos para determinadas partes do mundo, para algumas experiências. A gente fez visita técnica em um desses prédios para ver como que você tinha lá no 73º andar do prédio uma floresta, você tinha árvores de 10, 15, 20 metros de altura. Então, essa condicionante abre um nicho de mercado muito importante, que aqui a gente pode valorizar, né? E aí, como você disse, a coisa de pode a planta, não pode, está com a luz adequada, enfim, também se inaugura para nós aqui a valorização de um profissional, como você bem disse, o cuidado que tivemos aí, principalmente você, obviamente, o grande organizador desses conteúdos, de trazer isso para uma especialização. Hoje, justamente, né, tem uma linha, tem uma onda de mercado, design biofílico, a valorização disso, também puxado pela neuroarquitetura, pelo neurodesign, pelo neurourbanismo, e não temos profissionais habilitados efetivamente para isso, né? Trabalha-se muito na parte compositiva, mas a gente não enxerga muito na parte técnica. E automaticamente se inaugura um nicho de mercado que ele é esponjoso. Ele está chupando esses profissionais porque não tem, né? Tem uma pessoa comum levantada, o César. Por favor. Doutor César Etienne. Boa noite, professor. Tudo bem com o senhor? Boa noite, queridão. Gente, o melhor padeiro de Porto Alegre é este homem. Professor, só uma contribuição para o professor Alexandre e para a professora Maitê. Aqui em Porto Alegre, Rio Grande do Sul, tem muita gente boa trabalhando com telhado verde. Tony Bax, Takeda, Raul Elgert, todos eles fazem os telhados, né, a sua floresta suspensa, que nem o professor Lori falou, e fazem as paredes verticais também. Então, é gente de muita competência para
para falar e para demonstrar coisas que eles já fizeram. Takeda é nacionalmente conhecido, mas o Tony Bax e o Raul nem tanto, né? Mas o trabalho Acho que deles são, sim. Acho que são conhecidos, sim. O trabalho deles é excepcional, já usei os projetos deles em algumas coisas que eu fiz. E aí, quando vocês falaram que não tem gente que possa trabalhar ou possa demonstrar, né? Fazer um jardim suspenso em Porto Alegre é uma coisa, fazer em Rio de Janeiro, fazer em Fortaleza, fazer em Manaus é totalmente diferente. Mas eu tenho certeza que esses profissionais daqui eles estão habilitados a desenvolver qualquer tipo de jardim suspenso aí. E seria ótimo. Eu já assisti várias palestras deles, entendeu? E são excelentes profissionais. César, só para você não me interpretar mal, a minha fala se refere ao grande conjunto de profissionais. Claro que a gente tem como exceções profissionais com padrão de qualquer mundo. Eu tenho uma empresa de jardins verticais também, né, que eu, inclusive, é uma empresa que atualmente eu trabalho como franqueado, eu já trabalhei sozinho, agora preferi, porque eles têm um material hoje que é padrão internacional, eles, enfim, atingiram um nível de tecnologia, mas isso ainda é exceção. Eu estou falando, eu dei aula durante 21 anos para o curso de graduação de arquitetura, e eu sei que uma grande parte dos alunos, eles não conseguem sair com uma formação adequada para esse nicho de mercado que a gente está falando especificamente. Agora, pergunta, por exemplo, para o Tony Bax, que é engenheiro agrônomo, o que ele teve que estudar fora do curso de agronomia para ele fazer isso. Pergunta para o Takeda, como arquiteto, quanto que ele teve que estudar. Então, assim, são todas pessoas autodidatas que tiveram, assim, vamos dizer assim, uma lucidez para enxergar um caminho e atingiram a notoriedade. Esses nomes, não se engane, eles são conhecidos no Brasil inteiro, assim, né? Cada um com a sua particularidade, que tem muito a contribuir, enfim. Eu dou aula, às vezes, em Manaus, e o pessoal vem me mostrar projeto do Takeda, do escritório do Rio Grande do Sul, né? Enfim, isso... Okay. Mas, assim, a minha fala aqui, César, é mais como sociedade mesmo, né? Ainda, se a gente for comparar o paisagismo em termos de arquitetura, a gente encontra ainda muito profissional de arquitetura muito mais conectado com a atualidade do que quem está querendo trabalhar com paisagismo. É isso que eu estou querendo pontuar, né? Que a visão sobre o paisagismo, ela ainda é um pouco, no Brasil, ela ainda é muito atrasada. Não é que a gente não tenha excelentes referências, né? No Brasil também, enfim, mas esse diferencial. Eu queria que o ensino do paisagismo, eu queria que os arquitetos que se propõem a trabalhar tivessem tão bem preparados quanto o que a gente vê hoje em relação aos arquitetos que trabalham em outras áreas, em interiores, em iluminação, enfim, e coisas do tipo. Mas eu agradeço a participação. Professor Alex, uma coisa que eu gostaria de chamar a atenção, não é o foco da conversa, mas eu vejo que é o que acaba limitando muito, não só essa questão do paisagismo, mas qualquer outra questão voltada à sustentabilidade no Brasil, é a falta de interesse político. Sim. Né? Então, assim, fora do Brasil, a maioria desses projetos pilotos, quase 100%, 90% desses projetos pilotos foram feitos por parcerias político-privadas e com universidades, né? Sim. Eu, na minha pesquisa de mestrado, pedi para todas as instituições que você pode imaginar deixar eu testar um jardim filtrante para limpar a água do Rio Pinheiros. Eu não consegui. Eu só queria 2 metros quadrados e os detentores, né, daquele 2 metros quadrados não permitiram que eu fizesse o teste. Então, tem a questão do interesse político, que é muito forte no Brasil. A gente ainda a gente detém a maior biodiversidade de plantas do mundo e a gente destrói, né? A gente então, tem essa questão. E tem a questão ainda que eu acho que o mercado não sacou que isso é dinheiro, que você trabalhar com a natureza é a nova economia, né? Então, tem todo um outro lado disso, que, fora os benefícios da natureza, tem a questão econômica, que é a tendência, ou a gente se adapta a fazer sustentável, ou a gente vai colapsar. E
em vários lugares do mundo, a economia já virou, né? Você tem a indústria 4.0, tem, dentro das indústrias, aqui no Brasil já temos exemplos de tratamento de efluentes com jardins filtrantes, né? Então, saindo ali do telhado verde, que parece ser um pouco mais complicado, e aí muito que eu trabalho na aula, que são os jardins, né? Indo para o chão, para o piso térreo, qual que é a visão, né, de você devolver para o paisagismo? A relação água, solo, planta. Né? Se a gente olhar para os jardins, eles são sempre murados, eles são sempre elevados, e quando a gente devolve essa relação água, solo, planta, a gente proporciona que a natureza faça o papel dela. Quando a gente limita a entrada da água de chuva no jardim, quando a gente limita as raízes quando a gente limita os processos da natureza, em vez de eles agirem a nosso favor, eles passam a agir contra nós, né? Um grande exemplo disso são as enchentes, as altas temperaturas, né? Então, as árvores, todo mundo teme as árvores, porque elas caem nas tempestades. Então, eu vejo assim que o grande salto, o primeiro grande salto é pequenos escritórios de arquitetura começarem a se especializar e vender isso para pessoas que querem ter, né, que querem agregar esse valor no seu empreendimento, seja desde uma sorveteria, eu já fiz projeto para sorveteria, né, já dei consultoria para projeto de sorveteria, que queria ser uma sorveteria sustentável, há um loteamento urbano, que é onde mais eu tenho me debruçado, então empresas que estão acostumadas a fazer projetos que são repetições, estão querendo trazer isso para dentro, né, para que isso passe, então, a ser interesse de políticas públicas. Né? Então, eu vejo que o que acaba limitando, e isso esbarra nos cursos, né, especialmente porque na universidade pública tem pesquisa, né, onde a maioria das pessoas acabam se debruçando nesses assuntos. Então, eu vejo que o IPOG também está sendo pioneiro, né, de trazer esses assuntos para dentro do ensino, que não é dentro das grandes massas de pesquisa, né, onde essas pesquisas de inovação acabam acontecendo. Assim. Eu estou bastante otimista, assim, eu acredito que o futuro é mesmo. Ao contrário do professor Lori, que é um jovem, né? Eu já mais jurássico, né? Quando eu fiz o TCC para minha graduação, eu fiz sobre paisagismo. Legal. Já em 1980 e não sei quanto mais. Olha só, que bárbaro, César, que bárbaro. Eu vou passar a palavra para a Kathleen. Kathleen, nos dê uma orientada aí, por favor, como é que está aí, perguntas, enfim, para a gente não romper a sua programação inicial também. Ótimo, professor. Nós temos uma pergunta aqui da Ana Zambuja. Ela fez um comentário junto, né, à pergunta dela, que ela mora em Porto Seguro, né, ali em Arraial da Ajuda, Trancoso, um lugar rico em natureza, e muitos que aqui aportaram buscam essa natureza, mas ao incorporar, essa é a primeira a ser ceifada, como um entrave à evolução urbana. E ela perguntou, como frear a expansão urbana valorizando a paisagem? E a experiência mais recente que ela teve, Lori, e ela tem orgulho em ter participado, foi a revitalização da escadaria da Santa no Arraial da Ajuda, onde a introdução de um deck, um mirante, né, um mosaico colorido que conta com a história da escada e o paisagismo interagindo com a mata local. Eu vou passar a palavra aí para os colegas, mas assim, só quero dizer, isso é vontade que você passe, né, para a gente, né? Um lugar paradisíaco desses aí, esse horário. Mas você sabe que, enfim, isso tem um lado cultural um pouco perverso, né? O brasileiro tem tanto que desvaloriza, né? Eu acho que aquilo um pouco que a Maitê falou. E, assim, todo mundo adora aquilo que não lhe cobre nada. Eu adoro a natureza, desde que eu não tenha que deixar ela no meu terreno, né? No caso do vizinho é linda, né? Enfim, então você pega cidades como essa que fazem o seu sustento, sua riqueza em cima da natureza, mas você vai pegar a legislação urbanística, a legislação ambiental, ou ela é uma droga, ou ela não é respeitada. E eu sou mais pela segunda hipótese, né? Porque eu acompanhei muito também essa questão de loteamentos urbanos, e a gente percebe assim, que
seriam oportunidades para a gente colocar o conhecimento em prática, melhorar a cidade, e, no final das contas, não é esse o universo que funciona, é o clientelismo, é o compadrio tal, e o loteamento sai do jeito que ele sai, né? Fico feliz de saber que a Maitê está atuando nessa área, podendo contribuir, e esse mercado está comprando, né, esse tipo de projeto, mas eu falo o seguinte, tirando algumas pessoas que têm uma visão particular, né, de incorporar por conta própria essa natureza, mas se o cara tiver que, assim, ó, eu tenho que preservar um pedaço da minha cidade, quando a gente fala assim, olha, vamos criar uma reserva legal urbana, por exemplo, né, que a gente tem numa propriedade rural, né? Então, lá na Amazônia, você tem que deixar 80% da área sem tocar. Aqui no Paraná, você tem que deixar 20%, todo mundo chia. Não, mas eu vou perder produção com isso, tal. Bom, e aí o que a gente faz, né? E aí você chega numa residência dessa na beira da praia, e os loteamentos, a maioria entram em áreas de restinga, entram em áreas de mangue, que não poderiam, mas entram, as pessoas querem comprar. Isso, assim, isso que me deixa mais... Então, assim, não é culpa só da empresa que vai lá e desmata para fazer o condomínio na beira da praia, é porque as pessoas querem comprar. Então, que mercado é esse que, ao mesmo tempo, fala assim, viva a natureza, mas na hora que disponibiliza um terreno na beira da praia que desmatou a restinga, ele vai lá, eu sou o primeiro a comprar. Então, para finalizar minha fala, eu acho que são dois problemas, cultural e de legislação. Como a gente não consegue ter isso intrínseco à nossa personalidade brasileira, tem que ser na base da lei. Então, a lei tem que falar, não pode. Aqui não pode, vamos valorizar as paisagens. Eu vou dar só um exemplo que eu acho muito legal, né? Os americanos, nesse ponto, a gente pode falar o que for, mas eles já passaram por isso e já resolveram. Tem um grande paisagista, o Lawrence Hopper, ele fez um loteamento, um condomínio na beira do mar, eu não vou me lembrar muito bem agora o estado, nos Estados Unidos, que foi referência arquitetonicamente, paisagisticamente, era tudo, incorporava todas as condicionantes, mas ele tinha um grande problema, ele bloqueou a passagem das pessoas para a praia, as pessoas não conseguiam chegar na praia, e era o escritório referencial, enfim. Então, o projeto dele teve duas leituras universais. A primeira, da excelência do projeto do condomínio, incorporando questões biofílicas e tal, design maravilhoso. A segunda, o absurdo da legislação. Por quê? Criou-se um condomínio numa área de passagem tradicional das pessoas irem para a praia. Como a legislação americana resolveu, vai ter que abrir e as pessoas vão voltar a passar. A prioridade do coletivo. E aí, simplesmente, o que fizeram? Quebraram o muro e fizeram uma serventia para as pessoas poderem chegar à praia. Ou seja, nós vamos ter que chegar uma hora que vai ter que ser assim no Brasil, né? Se não é natural da gente, vai ter que ser na base da lei. Ou cumpra-se, ou cana. Só complementando essa questão do cultural, né? Ele também vai muito de encontro ao acesso à informação. Então, um exemplo, eu participei de um projeto com um escritório holandês na Bienal de Arquitetura de São Paulo de 2017, e era numa favela aqui em São Paulo, onde tem um projeto de reurbanização, e os moradores eles estavam reivindicando, colocaram aqui no bate-papo, eu lembrei, acho que é legal falar, o tamponamento do córrego, né, que estava ali, faz parte da vida daquelas pessoas. E para aquelas pessoas, a água, o córrego é uma coisa nociva, né? Tem doença, tem mau cheiro, tem rato, tem lixo. E esse escritório holandês veio com a proposta, então, vamos reviver o córrego, vamos conceder o uso, vamos tratar o córrego, vamos tratar o esgoto com jardins, telhados verdes. Então, foi um longo processo, assim, daquelas pessoas que estavam lutando há 10 anos, pedindo para tapar o córrego, toda a troca de informação, a construção coletiva, então a participação das pessoas na construção do projeto não é uma coisa que vem de cima para baixo, vai ser feito isso aqui, né? O que nós vamos fazer? Onde vocês gostam de jogar bola? Quais são as atividades aqui? Então, construir o projeto coletivamente, e eu estava ali muito no papel de falar sobre a função da vegetação na limpeza da água, os benefícios associados a isso, a escolha da vegetação correta, né? Então, o Alex também colocou aqui essa questão da escolha da vegetação. O mercado de plantas no Brasil vende mais exóticas do que nativas,
né? Então, minha maior dificuldade nesse projeto foi levar a vegetação que eu sabia que era ideal para aquele lugar, para mostrar para aquelas pessoas, porque no Ceasa não vendia. Eu encontrava papiros do outro lado do mundo, mas eu não encontrava papiro da Mata Atlântica. Então, tem essa outra dificuldade. E no final desse processo, a população entendeu que o valor da água, né, o valor que aquela paisagem ia ter para a vida delas. Então, existe também essa questão do acesso à informação e da condição de miséria, né, que a grande maioria das pessoas ainda vive no Brasil. Então, esse exemplo que você traz, né, a pessoa vai lá e compra o terreno, né, na beira da restinga, destrói aquele ecossistema. Eu cresci numa praia no litoral de São Paulo, que chama Paúba, que tinha um rio, um mangue do lado esquerdo, e eles aterraram o mangue para construir um condomínio de médicos, casas de praia para médicos. Depois que o condomínio ficou pronto, o rio ficou poluído. Então, você veja, os médicos ocuparam a área que purificava a água, consequentemente, no verão, o mar fica poluído. Então, existe essa arrogância também de quem tem dinheiro paga para estar perto da natureza, né? Existe um afrouxamento da legislação que privilegia essas ocupações, né? E existe a falta de informação. A partir do momento que a pessoa se conscientizar que ter um rio limpo na frente da casa dela é coisa de primeiro mundo, será que ela vai exigir que aquele rio seja ocupado por asfalto? Porque existe também o outro lado, né? Por que a gente ocupou os fundos de vale no Brasil? Para vender carro, né? Então, ao mesmo tempo que entra o plano de avenidas, entra a Ford e está tudo relacionado, assim. Então, o capitalismo, essa produção capital do espaço, ela esbarra diretamente na nossa relação com a natureza, com a paisagem. Mas, volto a dizer, assim, existem soluções simples, por exemplo, a calçada verde, o jardim de chuva, você fazer a arborização de uma forma que você proporcione essa relação água, solo, chuva, então, de uma forma benéfica. E também comentaram aqui no chat a questão árvore é sujeira, né? Se vende a matéria orgânica que cai das árvores, as folhas secas, isso é vendido, isso custa caro. Aí vem a prefeitura e ensaca isso e leva, sei lá para onde, as pessoas ficam varrendo né, essa matéria orgânica, a semente, enfim. Então, é uma questão de informação e cultura. E aí entra também a tecnologia e as experiências que o pessoal estava falando no tema anterior. Então, por exemplo, foi feito um parque na China e tem animais selvagens naquele parque. Então, para proporcionar a experiência das pessoas de contato com aquela fauna, foi criado um aplicativo onde a pessoa baixa, ela consegue fazer observações desses animais pelo celular, receber informações, ver vídeos, e os animais ficam livres, né, na natureza. Então, é um exemplo que foge aí de tudo que a gente está falando, mas, ao mesmo tempo, não, porque se você criar tecnologia de informação também em contato com a natureza, você vai reduzindo essa distância, né, das pessoas. E a informação, eu vejo que é o que vai proporcionar essa mudança. Se as pessoas deixarem de ser ignorantes, porque aí entra também uma outra discussão, que é qual é o valor do serviço ecossistêmico, né? Que aí já valorizar monetariamente. O que é mais vantajoso economicamente? Eu fazer um piscinão, a transposição de um rio para sanar o problema de falta de água, ou é recuperar um mangue, a mata ciliar ou a várzea, né? Fazer um parque amigo da água, como na China se fala, né? Cidades esponjas, fazer amizade com a água, fazer amizade com a natureza. Então, eu vejo que a gente está atrás, mas, ao mesmo tempo, tem muitas organizações atuando aqui no Brasil e que estão tentando impulsionar isso. Agora, depende também do mercado e dos profissionais que estão se formando e vão abrir essas frentes de mercado. Lorena, eu vou só fazer um comentário para concluir a fala da Maitê. A Maitê falou um negócio que eu me lembro, eu tenho uma memória afetiva muito interessante,
a primeira vez que eu ouvi o presidente da Fundação Mata Atlântica. Ele deu uma palestra, eu era aluno de agronomia na época ainda, nem sonhava com arquitetura, nada disso, e ele falou assim, o dia que o mercado, na verdade, sim, o mercado já está entendendo que a conservação da natureza gera recursos, né? Gera dinheiro isso, então destruir a natureza dá prejuízo. E eu acho que se a gente ampliar esse olhar, a gente muda culturalmente a relação do brasileiro com a própria natureza. Então, ao mesmo tempo que a gente está discutindo aqui a importância de rios e tamponamento, eu escuto muito, por exemplo, né, como eu trabalho com jardins verticais também, e aí a pessoa fala assim, eu quero a natureza na minha casa, então vou botar um jardim vertical. Mas dá bicho. Oi? Você quer a natureza, mas você não quer que vá bichinho nenhum inseto, nem nada? Não, eu não gosto de bicho, vai dar aranha. Então faz o seguinte, põe planta de plástico e você fica olhando lá, põe um telão, né? Aí você fica vendo imagens da África selvagem, e aí você curte a natureza pela tela, né? Porque tudo tem um preço, né? Então, por exemplo, você quer Porto Seguro conservado, olha, não vão poder mais ter casa na Restinga, vai ter um custo social, as pessoas que poderiam não vão ter. Você quer ter um jardim vertical na sua casa, eventualmente vai vir uma abelha, vai vir uma joaninha, pode aparecer uma aranha, enfim, é a vida, né? Agora, você quer só o lado confortável das coisas, né? Tudo mastigadinho, então a natureza, talvez ela não seja assim. Uma outra coisa, olha, São Paulo teve o plano de avenidas Prestes Maia, né? Acabaram com os fundos de vale e botaram rodovia em tudo que é lugar. Um absurdo total, porque já tinha gente na época que dizia, não faça isso, mas eles optaram. Só que, por outro lado, tem gente que fala hoje assim, vocês estão reclamando, mas se não tivessem feito isso, será que o pessoal não estaria reclamando que não tem conexão de um lado para o outro? Ou seja, gente, preservar a natureza tem um custo também. Então, a gente tem que estudar para tentar incorporar isso de uma maneira harmoniosa. Agora, não dá para fazer assim, eu não quero pagar, eu não quero mudar o meu hábito, eu não quero que venha isso, eu não quero que tenha aquilo, mas eu quero que seja natural. Então, essa mudança, eu acho que ela está na base de tudo, dos projetos arquitetônicos, nos projetos de consumo, tudo, né? E, enfim, e eu tenho muito, aí nesse ponto, eu tenho muito otimismo que o mercado perceba, e já percebeu, a questão do marketing ambiental, né? Aí a gente vê que muita empresa investe nisso, e até teve uma pergunta que passou rápido, que alguém perguntou assim, será que os telhados verdes é um novo biomorfismo, né? Biomimetismo? Eu acho que, na real, eles não chegam a ter um conceito tão aprofundado. Na verdade, eu acho que a grande maioria de jardins verticais hoje ou é lei ou é marketing. Pode ser que daqui a um tempo seja uma coisa mais orgânica, as pessoas queiram isso, assim, de um outro olhar, mas por enquanto, mas eu não acho isso ruim, não, porque isso cria o hábito, né? E o hábito cria cultura. E aí a gente vai ter uma hora que a gente vai ter isso amadurecido e a gente vai ser natural. Não vai mais sair casa com concreto aparente, por exemplo, na cobertura, né? Laje plana, enfim, coisas do tipo. Então, é o meu comentário final aqui. Perfeito, obrigado. Kathleen, como que estamos ainda? Tem o sorteio, né, Kathleen? Como é que está essa organização aí para nós? Então, professora, por agora eu gostaria de agradecer, tem algumas perguntas aqui no chat, mas eu até estou enviando aqui para vocês o meu e-mail, para se, porventura, vocês quiserem direcionar as perguntas de vocês, né, para o meu e-mail, eu encaminho aos professores para eles esclarecerem posteriormente, porque, infelizmente, nosso tempo está um pouquinho curto agora, né, professor? Claro que nós gostaríamos de muito mais tempo falando, né, sobre esse conteúdo que é tão relevante. Kathleen, vou até pedir uma gentileza a você, Kathleen, se você puder deixar aí no chat, né, o arroba do Instagram, se alguém tiver dúvida e quiser mandar por direct lá também, é @lori.crise, ou pode mandar que a gente distribui, recolhe, manda de novo aí, pode fazer essa interação. Obrigado, perfeito. Esse aí, Kathleen, eu não quero aproveitar que você parou, eu não quero interromper, mas eu queria deixar claro para o público que está presente aqui que a culpa do tempo ter acabado tão rápido não é minha nem da Maitê, né? Maitê aqui falou muito bonito. Nós estávamos aqui aguardando a nossa chance para falar, mas ele falou tanto que acabou o tempo e, infelizmente, a gente não vai poder responder mais. Assumo. Mas o conteúdo está tão gostoso, né, professor, que a gente nem vê o tempo passar mesmo. Nós gostaríamos de ficar aqui por mais tempo, mas, infelizmente, vai ser preciso que a gente faça o encerramento, porque ainda tem um sorteio aí, que nós temos 2 sortudos
na noite de hoje, né, premiados aí com os livros. Mas, de qualquer forma, vamos ter outras oportunidades também de termos mais contato, trazer mais assuntos relevantes, como o que vocês trouxeram para nós hoje. Mas, assim, gostaria de agradecer, já adiantando, Maitê, professor Alexandre, pela atenção, disponibilidade, por estarem aqui hoje, terem trago tanto conteúdo tão rico, né, para todos nós, que, assim, agregou demais a todos que estão aqui presentes. Várias pessoas já elogiaram aqui no chat. Então, mais uma vez, gratidão, Maitê, Alexandre, e a todos os outros participantes, né, o Lori também, os outros professores anteriores eu já agradeci também. E nós gostaríamos de, talvez, se vocês quiserem falar mais algo, né, alguma finalização aí, mas a gente vai entrar agora também no sorteio dos livros, mas até aproveitando um ganchinho, para quem ainda não conhece o IPOG, né, pessoal, eu vou deixar aqui também o nosso site, para que, se vocês tiverem interesse em saber mais informações, inclusive sobre os nossos cursos de pós-graduação na área de paisagismo, na área comercial, vários outros cursos, né, várias outras áreas que nós temos também disponíveis. Então, se vocês tiverem interesse, tem um IPOG pertinho de vocês aí também, mas só vocês acessarem ao site, buscar aí a região mais próxima de vocês, para ter acesso a mais informações dos nossos conteúdos também, tá bom? O Bruno vai fazer o sorteio agora, dos 2 sorteados da noite. Nós já selecionamos as pessoas que estavam presentes aqui conosco, mas de qualquer forma, Maitê, Alexandre, Lori, se vocês quiserem fazer mais alguma contribuição antes do sorteio, também fiquem à vontade. Kathleen, eu queria fazer um agradecimento. Eu vou fazer antes, porque você, como mestre de cerimônia, você pode encerrar. Eu vou fazer um agradecimento antes. Queria agradecer, Kathleen, a vocês pela estrutura que vocês organizaram e disponibilizaram a gente a estar falando diante dessa plateia super legal, generosíssima, né, incentivadora. Queria agradecer super ao Maitê, né, por ter sido uma parceira assim, de troca de bola no mesmo timing, assim, né? Porque se bobear eu tomo tempo mesmo e falo sozinho. Então, Maitê, obrigado. E ao Lori, que essa elegância sempre, né, de mediar aí as falas, sendo gentil, cedendo tempo, enfim, e sempre entrando com um comentário inteligente. Então, Lori, meu velho, muito obrigado. E muito obrigado a vocês todos. Kathleen. E agradecer também o convite e também a oportunidade de fazer parte, né, do time do IPOG, e agradecer a todos que estiveram presentes aqui, e, bom, espero que a gente tenha mais oportunidade para a gente conversar mais sobre o paisagismo. Acho que tem que ter um só sobre esse tema da natureza e qualidade de vida. Nós que agradecemos. Obrigada, Lori, Alex. Umas oportunidades, né, Perfeito. Eu quero agradecer, né, então, a participação aqui da Super Maitê, do Super Alex, né? Muitíssimo obrigado por abrir esse espaço na agenda de vocês. Fica aquele gostinho de quero mais, né? A gente estava antes lá com o Gaspar e com o Gabriel, assim, não, todo mundo fala, e aí chegou a hora que ele não tem ideia do que ia falar, então, de novo, se deixasse, a gente ia ao Natal, virava 2022 aqui, falando e faltava tempo. Então, muitíssimo obrigado pelo carinho de vocês. E temos agora o momento sorteio. Deixa eu pegar aqui o nosso elemento aqui. Então, a gente vai ter aí... São 2, né, Kathleen? 2 livrões aí? Isso, professor. São dois sorteios, 2 pessoas. Isso mesmo. Até aproveitando, professor Lori, só de fazer uma observação. Algumas pessoas não conseguiram acessar o link que eu enviei aqui no chat. Mas não se preocupem, porque com a entrada de vocês aqui na nossa sala virtual, a gente consegue fazer um filtro do check-in. Então, nós conseguimos filtrar aqui pelo check-in, né, pelo acesso à sala e também a permanência no evento, tá bom? Então, a gente vai fazer por esse quesito, porque infelizmente o link não funcionou como nós gostaríamos, né? Mas não se preocupem, que nós conseguimos verificar todos os que estavam presentes conosco. Perfeito. E serão dois, Bruno? 2 Isso, desses? professor. Serão 2 livros desse aí, com dedicatória, que o senhor prometeu, viu? Garantido. Professor, eu vou compartilhar minha tela, mas também quero agradecer sempre, né? Você é excepcional, nos ajudando sempre as unidades aqui a fazer eventos como esse. A Maitê, que já era fã, principalmente agora falando de planta, biodiversidade, também já assim, vocês são influenciadores de fato, fazem pessoas que talvez nem queiram fazer arquitetura, querer estudar arquitetura. Então, isso já eu acho que professor é isso mesmo.
trazer essa questão de influenciar outras pessoas. E aí eu vou compartilhar minha tela e vou fazer o sorteio aqui em tempo real, tá? Perfeito, perfeito. E deixa eu aproveitar, Bruno, para agradecer você e a Kathleen por terem sido nossos anjos da guarda, né? Deixar o convite, tem mais amanhã, tem mais na quarta, né? Amanhã continua, temos mais 2 assuntos com 4 convidados. Na quarta também está praticamente Lori recebe, né? Em casa com Lori, professor. Vamos lá, os nossos sortudos de hoje. Eu ando visualizando aqui estão todos os que fizeram check-in, né? E aí a gente já pegou todos os nomes de todos os participantes. E agora vamos saber quem foi que ganhou. Bruna Leal e Ariana. E tem que estar aqui conosco, Bruno. E isso tem que estar conosco até o final, firmes e fortes, professor. Vamos Bruna lá. Leal e Ariana Oliveira. Vamos lá, onde estão Bruna e Ariana? Onde estão? Bruna e Ariana. A Ariana já está aqui, já se pronunciou. Oh, Ariana, A Bruna não parabéns, está na sala. parabéns. Bruna não está na sala, né? Então, Ariana, você já é a primeira vencedora. Vou fazer um outro sorteio aqui, tá? Que Ariana, bárbaro. parabéns, tá, pelo sorteio. Eu vou deixar aqui o meu e-mail. Eu peço, até já adiantando aí para você, peço por gentileza para que você me encaminhe um e-mail aí com os seus dados, tá? Seu endereço, para que a gente possa ir junto com o Lori encaminhar esse super presente para você, tá bom? Parabéns, Ariana. Vai ser um prazer imenso. Só combinar com a Kathleen os dados e depois, com muito carinho, eu vou fazer o envio para você. Professor Lori, Bruno, só um segundo. Professor Lori, eu adorei esse site que o Bruno trouxe aí, eu não conhecia. A gente podia incorporar no IPOG um método para quem vai tirar 10. Os alunos terminam o final de semana, a gente sorteia alguns 10 e o resto, sei lá, 6, 7. Ótima, ótima. Não gostei, professor. Não gostei nem um pouquinho. Por favor. Deixa o sorteador para sorteio. Amanda Botelho, será que está na sala? Amanda Botelho, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Eita, é outra Amanda. Vou fazer outro sorteio, pessoal. Esse pessoal saiu. A Amanda Botelho não está conosco? Não está conosco. Então, vamos lá. Não está. Pessoal, para quem não ganhou o livro ainda, né, e tem interesse em adquirir, né, professor Lori, estou deixando o link também com acesso aí para vocês adquirirem, né, esse livro que é tão bacana na área, que é o número 1 aí no Brasil. Então, eu deixei o link também no chat para vocês adquirirem, que não foi o sortudo dessa noite, porque ainda tem mais sorteio na terça, na quarta, né, professor? Então, já convido vocês a participarem conosco mais na terça e na quarta aí, que pode ser sorteado ainda, né, professor? Com certeza, com certeza. Vamos ter Amanda Moreira também não entrou, viu? Ai, meu pai. Ai, meu Deus, eu vou fazer com eu vou fazer. As Amandas combinaram de tomar um café e foram embora. Mas a Amanda Moreira, ela tá na sala. A primeira foi Lígia Chiesa Fortes Garcia. Está conosco? Se a Lígia não tiver, é a Miriam. Vamos ver Miriam... se a Lígia tá aí. Aí é meu. Cadê, meu Deus? Estou aqui. Miriam tá aí. Miriam, parabéns, Miriam, parabéns. Que bárbaro. Então, parabéns. Temos aí já as 2 sortudas da noite. Procurem. Kathleen, como é que eles vão fazer? Vão entrar em contato diretamente com você, não foi? Isso mesmo, deixei o meu e-mail aqui no chat, tá? Miriam também, para que vocês possam me encaminhar aí o nome completo de vocês para a gente validar e também com o endereço para entrega, que assim que nós recebemos os dados de vocês, junto ao professor Lori, ele vai enviar esse super presente aí para vocês, então com a super dedicatória, e é só vocês me encaminharem então através do e-mail, que aí eu já direciono, eu e o Lori, a gente alinha ali para fazer o envio para vocês.
Ô, Kathleen, você fica esperto, porque o Alex, ele é bem capaz de mandar assim, o meu alter ego é Miriam, entendeu? Ele manda um e-mail assim para você. Eu me inscrevi como Miriam, eu estou escrito como Miriam. Não, Lori, eu não vou fazer isso, porque eu já tenho seu livro, é fantástico, posso aqui testemunhar a favor. Quem não conseguiu ganhar, vai atrás, que vale a pena pra caramba. Obrigado. Então, tá aí o presente, parabéns às sortudas da noite. Quero agradecer mais uma vez ao Alex, a Maitê, a esse super time aí, a Kathleen, ao Bruno, muitíssimo obrigado. E, obviamente, que a todos vocês que estiveram aqui conosco e que fizeram a grandiosidade dessa noite aqui. A gente está aqui por vocês e é muito legal a gente poder ter essa grande troca aí. Muito obrigado pelo carinho de todos. Até amanhã, pessoal. Pessoal, mais uma vez, muito obrigada. Obrigada aos professores, Lori, a todos vocês pela presença aqui nessa segunda-feira de muito conhecimento. Não esqueçam de agendar que amanhã tem mais. Amanhã vamos falar sobre os mitos e verdades sobre a iluminação, a humanização dos espaços, suas escalas, e vai ter mais sorteio também. Terça e quarta, tá bom, pessoal? Mais uma vez, muito obrigada. Gratidão a todos vocês. Estamos à disposição. Qualquer dúvida também é só falar conosco. Tchau, tchau. Tchau, pessoal. Boa noite. Faz o que passar isso? Só clicar e sair da reunião.